Olá, bom dia a todos. Todos bem? Como estão nesse domingo? Domingo um pouquinho acabrunhado, mas acima das nuvens tem muito sol. E isso é que nos sustenta. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexões. Reflexões já nosso 78º encontro. Muito bom, hein? Muito feliz por tê-los aqui. Nosso tema de hoje do livro Vigiai e Orai, não são capazes. É quase uma sequência daquilo que a gente já conversou ontem. Não são capazes. Existem pessoas que não são capazes de sacrificar-se por ninguém. Não são capazes de deixar de ir a uma festa para atender a um amigo. Não são capazes de renunciar a algumas horas de sono para prestar um favor. Não são capazes de rever uma posição para cederem certas regalias, repartindo privilégios. Não são capazes de considerar o outro como uma extensão deles mesmos. Chamam o próximo de irmão, mas o tratam como um estranho. Essas pessoas, quando a necessidade se lhes bate à porta, são as primeiras a se valerem da generosidade alheia. Transvestem-se de humildade, mas se rebelam quando não são atendidas de imediato. Esperam dos outros o que nunca deram a ninguém. Forte isso, hein? Mas será que é verdade? Será que existem mesmo pessoas assim? Será, minha gente? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Por que eu coloquei essa frase de Jesus registrada por Mateus logo assim, na abertura do nosso Reflexões de hoje? Porque isso resume tudo. Se nós entendermos isso que Jesus disse, como tantas outras coisas, mas especificamente isso, que é o nosso passaporte para o próximo estágio. O nosso próximo estágio de evolução. Entendermos-nos com todos, uns aos outros, compreendermos uns aos outros, praticarmos a caridade. Enquanto não fizermos isso, estaremos, de certa forma, com notas baixas para passar de ano. É triste, mas é verdade. E depende de nós. Muitos ainda mantêm-se em seus casulos materialistas, egoístas. Então se fala, poxa, trocar uma festa, por exemplo,
para atender a um amigo, a um parente, ou alguém que está precisando de seu concurso, de sua bondade, de sua generosidade. Não trocam seu conforto e seus esquemas de vida, de certa forma, seus métodos, para um auxílio, prestar um favor a alguém. Isso fica para depois, quando eu tiver tempo, quando eu tiver possibilidade. Talvez sim, talvez não, nós mesmos, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, nós mesmos aqui não tenhamos essa prontidão. Repartir alguns privilégios que tenhamos, né, de certa forma, algumas regalias com outros, talvez menos afortunados, talvez sim, talvez não. Não somos capazes de considerar o outro como nossos irmãos. Considerar o outro como irmão, como extensão nossa. Chama o próximo de irmão, mas o tratam como estranho. É um paradoxo. Meu irmão, quando está longe, e quando perto, não o reconheço mais. Porém, quando a necessidade vem assolar essas pessoas, vem visitar essas pessoas, a vida, elas são as primeiras a pedir generosidade, ajuda, muitas vezes exigindo de uma forma: põem a sandália da humildade, mas esbravejam se não são atendidos de imediato. No dia a dia a gente vê muitas situações assim. Esperam das outras pessoas sempre o que nunca fizeram a ninguém. Ainda, meus amigos, queridos amigos, companheiros de reflexões aqui, o egoísmo ainda está prevalecendo nas lides humanas, no nosso meio. Apontam quem faz pelos outros, aplacando um pouco a necessidade humana, como possuidores dos dons, das condições ideais de Deus para fazer o que estão fazendo. E simplesmente foi um gesto, foi uma determinação, foi uma decisão. E como isso é de foro íntimo, essa decisão, então, depende de cada um. Deus não força ninguém. Ninguém é forçado a nada. É imperativo que façamos para que a gente evolua, para que a gente saia desse estágio que nós estamos hoje. Agora, por exemplo, nessa crise, todos nós vivemos, todos nós estamos envolvidos nela. Aqueles que já não tinham passam a ter menos ainda. Verdade. Porque nem a dádiva das casas, nem a oferta das casas existe. As pessoas se fecham hermeticamente em suas casas e não doam nada. Mas, felizmente, existem aquelas
almas encarnadas boas que já pensam, de certa forma, de uma forma imanente nas outras pessoas. Em Santo Amaro, por exemplo, aqui em São Paulo, uma senhora que vive em condições apertadas na vida, bem apertadas, tal, viu a necessidade da comunidade que ela mora lá perto, essa necessidade exacerbada. Ninguém doava nada, ninguém fazia nada, estavam passando fome. E ela quis fazer alguma coisa, juntando pessoas próximas, fazendo uma cotização entre as pessoas e assim começou a distribuir alimentos, cobertores e assim por diante. Isso agora, em meio à crise, fez essa junção, né? Aí uns foram vendo o esforço dela, a liderança dela, a forma assim bacana de se ajudar os outros, e começou a existir adesões. Vamos nos aderir. Uns viram pela reportagem que foi feita, outros. Resumindo a história, hoje tem um galpão lá enorme em que eles estão juntando cestas básicas, todo tipo de doação para distribuir para essas comunidades. É o espírito altruísta em ação. Mas também a empatia aqui funcionando. E se eu estiver no lugar daquela pessoa lá? É fato para a grande maioria das pessoas que, quando elas se encontram unicamente empenhadas nas próprias buscas, não percebem que aqueles que com elas convivem podem estar enfrentando dificuldades muito mais intensas que as suas. E dessa forma deixam de amparar o semelhante, porque acreditam que somente com a solução de seus desafios é que se tornarão aptas para acudir, como dizem, os outros. Primeiro eu tenho que resolver os meus problemas, depois resolver os problemas dos outros. O comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós. Muitos. Em determinadas circunstâncias, ainda nos causam determinado desconforto. E quantas são as desculpas que produzimos para não nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo, de recursos financeiros, de jeito. Não tem jeito para isso. Por outro lado, quantas são as situações em que nos cobramos uma atitude de maior solicitude, de maior dádiva? Quantas são as atenções que dispensamos justamente para abrandar nossas cobranças íntimas? Puxa, eu não fiz nada. O espírito Hamed ressalta em seu livro Renovando Atitudes, muitas vezes doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal. Mas Jesus ensinou que no ato de oferecimento, o que vale são as motivações e as intenções que geram tal comportamento de doação. E aí temos o clássico exemplo da oferta da viúva pobre.
Ela, ao colocar apenas 2 moedas no gasofilácio, local que era reservado, né, nos templos daquelas épocas, às oferendas, diferentemente de outros que já haviam colocado grandes quantias, fez com que o Cristo pronunciasse as seguintes palavras aos seus discípulos: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Para muitos indivíduos, a caridade consiste basicamente em doar aquilo que não lhes tem mais serventia, o valor, utilidade. E acredito que esse gesto seja o suficiente para caracterizá-los como pessoas caridosas. E aí, né? Quem tem mais seria mais caridoso, será? A caridade é uma disposição íntima, ativa e dinâmica que se manifesta das mais variadas formas. Pensamentos de bondade, conselhos úteis, em alimento, recursos na hora certa, em força que reanima. Kaibachuto, um grande espírito estudioso também da doutrina espírita, ele diz assim: a caridade pressupõe necessariamente convívio. Afinal, caridade não é somente destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. Meus amigos, não é fácil. Não, nada é fácil. E não é fácil porque nós temos que nos superar. Nós não estamos falando simplesmente faça isso ou faça aquilo, a receita da caridade. Nós estamos falando em superação própria, em autossuperação, em espontaneidade em fazer alguma coisa pelo nosso próximo. E o próximo, mais próximo nosso, é aquele que está dentro da nossa casa. Ah, mas a pessoa é difícil, ela é rancorosa, ela faz isso, ela faz aquilo. Não está com ela por acaso. Estamos aqui porque temos na animalha da vida que superarmos nossas dificuldades, as próprias, e ajudarmos ao nosso próximo, mais próximo, a superar a deles também. Fácil? Não. Não é. Nada fácil. Nada fácil. Mas é o nosso desafio. Nosso desafio, meus queridos amigos, irmãos, companheiros de reflexões. Muito bom tê-los aqui, muito bom conversar com vocês nesse domingo. Ele é ensolarado, mas acima das nuvens. As nuvens só estão atrapalhando um pouquinho.
Mas muito bom, muito bom. Muito grato, muito feliz por vocês estarem aqui comigo, por estarmos refletindo. E fiquem à vontade para se manifestar a hora que quiserem. E eu diria o seguinte, aliás, eu não vou dizer nada, mas é o Chico que diz o seguinte: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Falar nisso, já começaram a praticar alguma coisa? Até o dia 19 de julho temos aí um tempinho para nos prepararmos para praticarmos todos os dias a caridade. Não importa o tamanho da ação, importa a intenção, a vontade de fazer alguma coisa. E qualquer coisa, estou aqui, o que precisarem. Amanhã, às 9h59, eu conto com vocês. Um fabuloso domingo e uma ótima semana que se inicia. Semana de trabalho, amanhã, às 9h59, começa a minha. Um grande abraço, ficam com Deus e até amanhã.